Olá, meu nome é Daniele, eu sou farmacêutica, sou mestre e doutora em farmacologia e hoje estou aqui para falar um pouquinho das medidas de contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Apesar das recomendações e da adoção das medidas de contenção que são voltadas à higienização das mãos, à etiqueta respiratória, ao tossir e ao espirrar, e também da higienização das mãos, dos utensílios e também dos equipamentos com álcool a 70%, estamos vendo um aumento bastante grande do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Isso é particularmente preocupante, uma vez que a grande maioria das pessoas tende a minimizar a importância dessa pandemia, dos efeitos dessa pandemia, em virtude do reduzido número de casos graves, em virtude da maior parte dos casos serem de menor gravidade e também pelo fato dessa doença causar danos em grupos muito específicos. Porém, sabemos que isso é particularmente preocupante em pessoas de grupo de risco, como os idosos, pessoas diabéticas e também cardiopatas. Pesquisadores e especialistas já observaram que cerca de 86% dos casos são assintomáticos e cerca de 78% são de pessoas de casos não confirmados. Isso traz aí uma questão muito importante, porque essas pessoas assintomáticas ou os casos não confirmados podem ser fonte de infecção para outras pessoas. Ou seja, essas pessoas assintomáticas e as não confirmadas podem transitar livremente entre pessoas não infectadas e ser fonte de infecção. Isso traz aí, então, uma preocupação em como conter essa pandemia. Para ilustrar um pouco a importância da adoção das medidas de contenção da pandemia, eu tenho essa figura, vou usar essa figura para mostrar, então, que uma pessoa infectada ou não diagnosticada, ela pode infectar em 5 dias de 2 a 3 pessoas, sendo que em 30 dias essa transmissão pode alcançar cerca de 406 pessoas. Se a gente diminuir a nossa exposição em 50%, aquela mesma pessoa infectada pode contaminar de 1 a 2 pessoas, sendo que em 30 dias o número de casos pode cair para 15 pessoas. E se a gente reduzir a nossa exposição em 75%, aquela mesma pessoa infectada atinge menos de uma pessoa em 5 dias, podendo, no máximo, em 30 dias, infectar de 2 a 3 pessoas. Bom, dessa forma, se a gente não conter o livre trânsito dessas pessoas infectadas ou essas pessoas que não foram diagnosticadas como portadoras do vírus Covid-19, elas podem infectar um grande número de pessoas, o que eleva de forma bastante acentuada o número de casos num curto espaço de tempo. Com essa elevação no número dessas pessoas que são infectadas, muitas delas, principalmente as pessoas do grupo de risco, podem requerer atendimento médico hospitalar e esse volume de pessoas que vão requerer esse atendimento médico hospitalar pode ultrapassar a capacidade de atendimento do serviço de saúde, causando o que nós chamamos de sobrecarga. Ou seja, um grande número de pessoas que são contaminadas, que estão infectadas, tendo aí sinais e sintomas de necessidade, com necessidade de atendimento médico hospitalar, podem ficar desassistidas em virtude dessa sobrecarga dos serviços de saúde. Então, para que a gente possa evitar o colapso dos sistemas de saúde, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer com que essa curva seja achatada, como é observado aqui, nessa curva na linha contínua. Como a gente faz para achatar, então, essa curva? Ou seja, para que o número de casos eleve de forma menos acentuada, ou seja, de forma mais gradativa ao longo do tempo, não sobrecarregando o sistema de saúde. A gente faz através da adoção de medidas de contenção. Como já disse, através da higienização das mãos, da etiqueta respiratória e também da higienização de utensílios, equipamentos e ambientes. Além de todas essas medidas, uma medida muito importante é o distanciamento social. A gente tem visto, especialistas já têm mostrado que além de todas as medidas de contenção, o distanciamento social é a medida que tem se mostrado mais eficaz
na transmissão, né, desse vírus e, com isso, promovendo, né, esse achatamento da curva, né, da pandemia. Para isso, a gente precisa verificar que esse isolamento social é uma medida que pode ser tomada de forma voluntária ou até mesmo imposta, como a gente tem visto em alguns países da Europa. Para que isso seja feito de forma adequada, as pessoas não precisam se alarmar, simplesmente precisam tomar medidas, né, de afastamento das suas atividades sociais ou até mesmo laborais. É por isso, então, que algumas instituições de ensino estão suspendendo suas aulas presenciais, algumas empresas, né, estão permitindo que seus colaboradores façam trabalho em esquema de home working ou até mesmo, né, suspendendo suas atividades temporariamente. Diante disso, a gente verifica que o isolamento social tem sido, né, uma das medidas mais eficazes na contenção da transmissão do novo coronavírus e, com isso, né, diminuindo a possibilidade da sobrecarga, né, dos serviços de saúde. Sugiro, então, que todos, né, possam ter aí a consciência na sua exposição, né, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo nas suas atividades sociais, para que a gente possa ter, então, êxito na contenção dessa pandemia.